O Sharpe é muito legal de olhar. Por quê? Porque você tem lá o nível de volatilidade, você vai ter o retorno-alvo daquele gestor. Então ele vai ser lá CDI mais 5. Qual que é a conta do Sharpe para ser igual a 1? Qual que é a volatilidade que ele vai ter? Qual que é a conta, né? Você vai pegar o retorno, vai tirar o risk-free, que é o CDI, que é justamente o CDI mais, sobre a volatilidade. Então isso vai dar 1 na teoria. Então ele é CDI mais 5, o fundo vai ter um aval de 5, e é o que ele vai buscar de geração de alfa acima do risk-free, que é justamente o CDI, 5. É isso que a gente tem que olhar. E quem é muito próximo de 1 é quem consegue fazer justamente esse trabalho que o Luiz comentou, do orçamento de risco dele, conseguiu trabalhar isso para uma performance adequada para o produto. Tá, entendeu? então o Sharpe é o retorno menos o risk-free ajustado ao risco que ele topa correr. Exato. Em outras palavras, se um fundo deu 10% e o outro também deu 10%, mas um deles tinha uma proposta de risco 2 vezes maior, então o Sharpe desse aí é menor, né? Porque ele topa correr mais risco, mas deu o mesmo retorno que um fundo que corre menos risco. A gente pode fazer um exemplo bom, seguindo um paralelo de gestores. Vamos falar de alguém aqui. Pega um gestor, por exemplo, a Ibiúna. A Ibiúna tem o Ibiúna Hedge, que é um veículo de uma volatilidade mais baixa, tem o Ibiúna STH, que é um veículo um pouco mais alavancado. Qual que é o retorno-alvo de cada um? Está um pouco de acordo com isso. Então o Ibiúna Hedge, CDI mais 3. O Ibiúna STH, CDI mais 7. Exemplo. E aí a gente consegue trabalhar em cima disso. Então você quer um veículo, chances maiores de ter retornos correndo mais risco? STH. Você quer uma chance, talvez você seja um pouco mais... Você quer uma geraçãozinha de alfa, mas não está olhando tanto para risco, tem um pouco mais de receio? Hedge. Caramba, então, ontem eu tomei um café com um gestor que vai lançar um fundo que é CDI mais 10. Meu Deus. Esse aí é... Então, essa questão que é importante, né? Não, ele falou que o alvo é CDI mais 8... De 8 a 10. Você vai operar no Cartola. Tem um outro ponto que eu acho importante, Renatão, aqui. Às vezes a volatilidade do mercado, ela está baixa. E isso às vezes provoca alguém de virar e falar assim, pô, por que você está com a vol do fundo tão baixa? Tem que olhar um pouco para... Não tá fazendo nada. Tem que olhar um pouco para o mercado também. Aí o gestor vai se alavancar mais. Aí quando o mercado às vezes normalizar daquela vol, ele vai sair do orçamento de risco dele. Exatamente. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque acontece, quando os juros caiu, todo mundo falava assim, a conta do CDI mais 3, que o Luiz comentou, se você escolher um fundo de vol 3, um juros A2, se ele der 5, na teoria ele foi bem, né? E assim, não vejo um cliente feliz se o fundo dele der 5 no ano. Então é um pouco dessa reflexão. Mas como as pessoas encontram o Sharpe? Ele é... Não, mas deixa eu dar um passo para trás. Porque tá bom, vai lá. Não, volta. Calma, deixa só porque eu quero entender um pouco melhor o Sharpe ainda. A conta do Sharpe é feita com o alvo dele ou com o resultado real dele? É com o retorno que ele deu ou com o que ele quer dar? A conta do Sharpe, ela é, obviamente, olhando a rentabilidade histórica. Você vai olhar, mas você... E esse é o ponto de você investigar e você entender e procurar saber sobre aquele gestor. Acho que o trabalho de vocês ele é excelente nesse sentido, porque você teve acesso finalmente ao gestor. Antes ele era uma cota, você ficava xingando a cota, vai ficar você e o computador lá brigando com a cota. Agora dá para você olhar um rosto lá e falar com ele. E ele... Xingar ele não a cota. E o produto, o gestor, ele vira e fala qual que é o retorno-alvo desse produto. Ele vai falar, é CDI mais 7. O que você pode fazer em determinado momento? Olhar no gráfico se ele atingiu aquela expectativa, entendeu? O Sharpe 1, claro, ele é uma... referência teórica, vai. Exato, mas por muito difícil. Não, o cara tem que ser muito bom. A gente já vê os gestores fazer isso muito bem, tá? O Sharpe 1 é o... É o santo grau aí essa equaçãozinha aí deu 1, né? Mas é que o que o Renato perguntou, né? O mesmo para calcular esse Sharpe, você tem que pegar o retorno do fundo... E não o que ele se propôs a entregar, ou junto os dois. Você pode fazer a conta com os dois. Isso, mas o que eu tentaria fazer é justamente esse exercício. Quanto ele falou que ele vai entregar? Quanto ele entregou? Então eu posso ter o Sharpe teórico. Isso. Vamos supor, o benchmark dele, sei lá, é CDI mais 5, esse é o teórico. Daí ele deu CDI mais 7. Mas você concorda que o Sharpe teórico é sempre 1? O Sharpe ideal, porque tudo que ele correu de risco, ele conseguiu entregar de retorno. Exatamente. Então o teórico vai ser sempre 1, né? Porque a conta da volatilidade vai ser a volatilidade que ele se propõe a correr. Acho a forma mais fácil das pessoas entenderem. É igual você tem 10 títulos e soma o Mundial do Palmeiras, você continua com 10 títulos. Acho que a melhor forma de você entender o que é Sharpe é quanto você consegue converter do que você toma de risco em retorno. É a melhor forma, né? É como o carro, né? Assim, quanto ele consegue converter de potência em velocidade.
essa equaçãozinha, né, que é o tal do Sharpe, né? Um fundo que tem Sharpe de 0,7 já é um baita fundo, né? Você pega os melhores fundos da indústria, a galera já tem um Sharpe de 0,7, 0,75, já é um baita Sharpe. Ponto legal sobre isso, né? É olhar o histórico, né? Porque assim, o histórico de 12 meses, às vezes esse Sharpe ele tá muito otimista, né? Tá gerando ali uma expectativa muito alta. É legal ter um fundo com histórico longo, e esse é um outro ponto também, para você olhar o Sharpe dele ao longo do tempo, né? Porque, de novo, o mercado vem... 2019 foi um ano muito bom ali para a indústria em geral. Se você olhar aqueles 12 meses, provavelmente o Sharpe dele foi até acima de 1. Muito positivo ali e tudo mais, mas 36 meses, aí 60 meses, aí ele tem um desafio bem maior, assim. Então, em geral, você deveria olhar multimercados, que é uma coisa que tá falando com o Renatão, em 3 anos, né? Se você fizer a conta aí, de fato, ali, qual que é o tempo médio, tempo mínimo, né, que eu deveria ficar no multimercado para que eu bata o CDI? Né? Se você fizer essa conta, você vai chegar que o número é basicamente 3 anos. Né? Em 3 anos, quase que todos os gestores que estão vivos, né, obviamente, bateram o CDI. Então você deveria olhar pelo menos janela de 36 meses, que é o que o Helvas está comentando, né? Assim, você deveria olhar pelo menos isso, né? Tá, mas voltando à pergunta do Sharpe, porque o Renatão falou, eu olhava a rentabilidade de 12 meses, pegava o que subiu mais e colocava dinheiro. Não é a maneira certa de fazer, mas onde que eu olho o Sharpe? Por isso que eu perdi dinheiro. No site da própria XP tem uma comparação de fundos lá. O comparação de fundos ele coloca no gráfico. E aí o que ele faz ali? Ele olha o CDI, ele coloca o fundo, obviamente, no histórico que tiver em relação ao produto. Vou usar como exemplo, mas tem N plataformas para citar, tá? E a gente tem também ali, e ele coloca lá o risco, volatilidade. Alguns chamam de risco, volatilidade, mas a gente está falando ali de desvio padrão ali. Né? Exato.